Olá pessoal, tudo bem? Que Deus abençoe você. Eu sou seu amigo, pastor Rafael, e no vídeo de hoje eu quero falar para você sobre escândalos. Os escândalos que a gente tem visto envolvendo o meio evangélico, envolvendo o cristianismo, envolvendo o meio gospel, envolvendo pastores, cantores, líderes religiosos. Enfim, eu quero começar dizendo para você que é inevitável que venha o escândalo. Isso é uma palavra de Jesus, eu quero citar isso para você. É inevitável que venha o escândalo, não tem como ser evitado. Não tem como fugir disso. Eu quero que você entenda uma coisa, que aonde existe o joio, existe também o trigo. Não tem como vivermos separados. Aonde tem uma mulher de Deus, um homem de Deus, vai ter também uma pessoa que não é de Deus. Aonde tem um servo de Deus, vai ter alguém que não é servo de Deus. Isso dentro de igreja, fora de igreja, numa empresa, numa loja, em todos os ramos, em todos os setores, em todas as áreas da vida. Em todos os lugares, você vai se deparar com pessoas que são de Deus e pessoas que não são de Deus. E pessoas que estão dentro de uma igreja, que fazem parte de uma denominação, que seguem uma doutrina, seguem uma religião, mas haverá pessoas ali que seguem à risca, que são fiéis, e pessoas que estão ali, mas na verdade estão só de corpo, porque na verdade o coração dela está longe. Como diz Jesus, muitos me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então, em todos os lugares você vai se deparar com o joio e com o trigo. Você tem que se acostumar com isso, você tem que entender isso. Você tem que entender que o joio e o trigo, eles vivem juntos, eles habitam juntos, eles crescem juntos. Em todas as igrejas vai ter pessoas que são de Deus e pessoas que não são de Deus, pessoas que servem a Cristo verdadeiramente e pessoas que infelizmente causam escândalos, que envergonham o evangelho, que envergonham a obra de Deus, envergonham a palavra de Deus. Então é algo qual nós temos que aprender, é algo que você tem que entender. Eu fico vendo as pessoas falarem, eu vou sair da igreja porque lá teve um escândalo, eu não vou na igreja mais porque o pastor fez isso, o diácono fez aquilo, o presbítero fez aquilo outro, o obreiro, eu não vou na igreja mais porque tem havido muitos escândalos, aconteceu isso na minha igreja, aconteceu aquilo. Então quer dizer, a pessoa está olhando para o homem, não olhando para Deus. A pessoa ela está olhando para os erros e pecados dos outros, ao invés de olhar para o Senhor Jesus. Conforme a Bíblia fala, devemos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Para quem você tem olhado? O escândalo é inevitável. Aprende uma coisa, não existe igreja perfeita, não existe religião perfeita, nem A, nem B, nem C, nem D. Não existe nenhuma igreja, religião no mundo que seja perfeita. Todas elas vai haver imperfeição, vai haver erros, vai haver falhas, vai haver falsos profetas, vai haver pessoas egoístas, pessoas magoadas, pessoas presas ao pecado, pessoas presas ao mundo, pessoas que vivem na carne, entendeu? Então isso é algo que você tem que entender. E eu acho interessante uma coisa que Paulo fala à igreja de Corinto, uma carta que Paulo manda para a igreja de Corinto, porque ali em Corinto havia um homem na igreja em Corinto que estava vivendo uma imoralidade. Ele dentro da igreja vivendo uma vida imoral. E Paulo manda uma carta à igreja em Corinto falando para que aquele homem fosse expulso. Para que ele fosse expulso da igreja. Que a igreja o expulsasse. Porque não era aceitável a atitude dele. A atitude dele estava em desacordo com a palavra de Deus, em desacordo com a doutrina da igreja. Então Paulo manda que aquele homem fosse expulso dali. E uma coisa interessante que Paulo fala, nessa mesma carta aos Coríntios, ele fala que não temos como viver separados dos impuros.
né? Dos imorais, dos adúlteros, dos idólatras. Paulo fala que não temos como viver separados destas pessoas. Se fôssemos para viver separados delas, teríamos que sair deste mundo, ou seja, teríamos que morrer. Então não tem como viver separado do joio. Mas Paulo recomenda, Paulo diz, para não termos nada a ver com essas pessoas. Nem mesmo sentar-se na mesa com elas para comer uma refeição. Você entendeu? Então Paulo fala aqui, ó. Paulo fala: já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Não se associem a eles. Quer dizer, refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou aos roubadores, ou aos idólatras, pois nesse caso terias que sair do mundo. Mas agora vos escrevo: não vos associeis com alguém que, dizendo ser irmão, for impuro, que diz que é irmão, mas é impuro, é avarento, é idólatra, é maldizente, é beberrão, é roubador. Tal esse nem comais. Paulo diz: com esse nem comais. E Paulo fala: os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Entendeu? Então, na carta de Paulo à igreja de Corinto, ele fala que não temos como nos ausentar. Não tem como nos ausentar dos idólatras, dos avarentos, dos roubadores, pois para isso teríamos que sair do mundo. Mas ele fala para não termos nada com essas pessoas. Então, em todas as igrejas vai ter pessoas que, infelizmente, estão envergonhando o evangelho, causando escândalo para o evangelho, para o cristianismo, para aquela igreja em questão. Mas isso é inevitável. Paulo fala que não tem como evitar isso. Mas ele fala para não termos nada com esta pessoa. E ele ainda recomenda para que ela seja expulsa da igreja. Ou seja, escândalos, coisas erradas, traição, prostituição, né? Falso profeta, falsos pastores. Isso em todas as igrejas vai ter. Mas aí você diz assim: eu vou sair da igreja porque está acontecendo isso. Não é você que tem que sair. É aquela pessoa que tem que ser expulsa. Ela tem que ser expulsa dali. Nas palavras de Paulo. Repito, não são palavras minhas do pastor Rafael. São palavras de Paulo. E aqui ele diz assim, ó. Paulo ainda diz assim, ó. Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios. Quer dizer, na igreja de Corinto estava havendo uma imoralidade que nem os gentios, os pagãos, tinham coragem de fazer. É o que a gente vê hoje dentro das igrejas. Hoje em dia, dentro das igrejas, a gente vê pastores, membros, obreiros, diáconos, presbíteros. Hoje em dia, a gente vê pessoas dentro da igreja fazendo coisas que nem as pessoas do mundo lá fora têm coragem de fazer. É por isso que você ouve as pessoas falarem assim: eu não vou pra igreja não, o povo da igreja tá pior que o do mundo, né? Você já deve ter ouvido isso já. Eu particularmente já ouvi muito isso. As pessoas falarem: eu não vou pra igreja, eu não quero saber de igreja, eu não vou ir pra igreja. Você vai pra igreja, o povo da igreja tá pior que as pessoas lá fora. O povo lá dentro da igreja tá fazendo pior do que as pessoas que não vão. Então a gente escuta muito isso. E é o que Paulo tá dizendo, palavra de Paulo. Palavra de Paulo. Paulo tá dizendo: eu ouvi dizer que entre vós há uma imoralidade e tão grande que nem os gentios, nem os pagãos, nem os incrédulos, nem os ateus têm coragem de fazer. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai, que era esse homem. Esse homem, na igreja ali em Corinto, ele estava tendo uma relação com a mulher do próprio pai dele. E Paulo soube daquilo ali e logo repreende a igreja toda por não tomar providências, né? Não tomar atitudes. E aí Paulo fala assim:
no versículo 2 do capítulo 5 de 1 Coríntios, Paulo fala: e contudo, andai-vos ensoberbecidos, orgulhosos, e não chegastes a lamentar. Quer dizer, vocês veem uma coisa dessa acontecendo dentro da igreja e aceitam. Nem lamentam, nem tristes vocês ficam. Paulo dizendo: para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho traje praticou. Tá vendo só? Paulo então diz para que seja retirado do nosso meio aquela pessoa que tal coisa praticou. Então, você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, eu não sei se você é evangélico ou não é, né? Se você segue o evangelho, se você é um servo de Deus ou se você não é. Mas talvez você já deixou de ir na igreja por causa dos outros, por causa da atitude das pessoas. Não faça isso. Não olhe para os erros delas. Olhe para o fato de você estar precisando de Jesus na tua vida. Então vá, entregue sua vida para Jesus, se batize, passe pelas águas, pegue firme com Deus. Não fique olhando para os outros. Ah, eu não vou na igreja porque as pessoas da igreja têm agido pior do que as pessoas que não são. Não vive olhando para os outros, não. Olha para você, o quanto você precisa de Jesus. Ah, eu não vou para a igreja porque lá tem escândalos. E daí? Não tem como viver sem escândalo no mundo? Palavras de Jesus, palavras de Paulo. Se quisermos viver numa vida sem escândalo, se quisermos viver longe dos avarentos, dos impuros, né? Dos maldizentes, então temos que sair desse mundo, nas palavras de Paulo. Mas é só não termos nada a ver com essas pessoas, não nos associarmos a elas. E você que está dentro de uma igreja e você tem visto coisas erradas dentro da tua igreja, não é você que tem que sair. Não, você tem que continuar firme aí. Você não tem que sair da igreja por causa dos outros, por causa dos erros delas, das falhas delas. Quem tem que sair é ela. Quem tem que ser expulsa é ela. E não você sair. Você tem que continuar firme olhando para Jesus. E Paulo, esse homem, ali na igreja de Corinto, né? Paulo, ele repreende a impureza da igreja de Corinto. E aquele homem que estava ali dentro da igreja, vivendo uma vida imoral, Paulo fala para que aquele homem seja expulso. E Paulo diz que entregou aquele homem para Satanás, para que a carne seja destruída, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Olha só, não é palavra minha não, palavra de Paulo. Palavra de Paulo. Aquele homem que estava ali na igreja de Corinto, vivendo uma vida impura, imoral, Paulo fala para expulsar ele da igreja e que ele, Paulo, já havia julgado aquele homem e entregado ele para Satanás. Entendeu? Então, você tem que continuar firme na igreja. Quanto mais os dias passam, mais escândalos temos visto dentro das igrejas. Quanto mais o tempo passa, mais coisas erradas, mais falsos profetas, gente hipócrita temos visto dentro das igrejas, envolvendo cantores, pregadores, membros, frequentadores, todas as pessoas. Você não tem que olhar para elas, você tem que olhar para Jesus. Quem está errada são elas, então elas é que tem que sair, não você. E isso está na Bíblia, palavras de Paulo e palavras de Jesus. Entendeu? Como fala Jesus, e repito, é inevitável que venha um escândalo. Quando os homens queriam arrancar o joio que havia sido semeado no meio do trigo, o Senhor da seara disse: não, deixe que ambos cresçam juntos. E no dia da colheita, arrancaremos o joio, que será lançado no fogo. Entendeu? Então, até o dia da vinda de Jesus, o joio e o trigo vai estar junto, vai conviver junto. É só você não ter nada a ver com ele. É só você não se associar a ele, não se associar ao pecado, ao erro dos outros. Ah, eu estou dentro de uma igreja, pastor, eu estou dentro de uma igreja que há coisas erradas. Você está fazendo também? Será que você tem que sair dessa igreja? Ou será que é aquela pessoa que está cometendo aquelas atitudes que tem que sair? Eu acho que são elas que tem que sair e não você. E isso está aqui na carta de Paulo à igreja de Corinto. Entendeu? Então você deve continuar firme, olhando para Jesus e firme na fé. Firme na fé. Firme na sua caminhada com Deus.
Amém? Então, era essa palavra que eu tinha em meu coração para entregar para você. Espero que você guarde isso no seu coração. Olhe para Jesus. Deixa o escândalo dos outros para lá. Deixa o erro, o pecado dos outros para lá. Viva uma vida firme na palavra. Firme nos caminhos de Deus, na presença de Deus. Amém? E pronto, acabou. Glória a Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus, esta pessoa que nos assiste talvez saiu da igreja por causa dos homens, por causa do erro das pessoas, por causa dos escândalos que ali ocorreram. Talvez nesse momento essa pessoa esteja em uma igreja em que escândalos têm surgido. Eu peço ao Senhor, meu Pai, que limpe o coração dela. Tire toda a sujeira, a impureza do coração dessa pessoa e que ela olhe para Jesus. Como diz Paulo, aquele homem imoral, aquele homem impuro que estava na igreja de Corinto, Paulo fala para que aquele homem seja expulso. Então quem tem que sair da igreja não é essa pessoa que está levando uma vida correta e séria, firme com o Senhor, mas esse que tem ali causado escândalo e vergonha para o evangelho. Meu Deus, toque nessa pessoa. Toque para limpar o coração dela e abençoar os caminhos dela. Para trazer, meu Deus, cura para a alma dela, cura para a vida espiritual dela. Em nome de Jesus, que ela possa estar firme e perseverante até o dia do Senhor. Em nome de Jesus, e ela possa receber a salvação. O nome dela possa ser escrito no livro da vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Que Deus abençoe você. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva já no nosso canal, se torne um seguidor aqui do nosso canal, o canal Efatá. Eu sou o pastor Rafael. Se você gostou da mensagem, deixa o seu like aí, o seu joinha. Amém? Deixe seu comentário do que você achou a respeito, do que você pensa a respeito do que foi falado nesse vídeo. Tá bom? Um beijo no seu coração, um abraço e até a próxima. Tchau, fique com Deus.